Olá, meus queridos e queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Correção das aulas número 11, gráfico de função afim, e número 12, zero da função afim, páginas 255 e 256, ok? Vamos lá, não façam nenhuma cópia por enquanto, apenas observe as explicações. Questão número 1, pede para a gente traçar o plano cartesiano, o gráfico de cada função a seguir, sendo x um número real qualquer, tá bom? Pessoal, eu vou ensinar uma técnica para vocês e eu quero que aqui vocês a usem. Sempre que pede para esboçar, traçar, desenhar um gráfico no plano cartesiano, a melhor forma de vocês fazerem é fazer uma tabelinha. Os valores de x são valores que você escolhe, o valor de y é calculado na função, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, eu coloquei 4 valores, mas não precisa ser 4 não, eu vou colocar só 3, tá? Nas outras tabelas eu fiz com 3 valores. Bom, você quem escolhe, tudo bem? Eu vou colocar aqui menos 1, 0 e 1, tá bom? Pode escolher outros valores, não tem problema. A resolução eu vou fazer de vermelho no vídeo, mas no caderno de vocês fazem a lápis, beleza? Então vamos lá. Como que eu encontro o valor de y? Substituindo o x na função, tá? Então no lugar de x você vai colocar o valor que você atribuiu a ele. Teremos que y é igual a x. Quanto que está valendo o x aqui? Menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1, 0. Então quando o nosso x for menos 1, o nosso y é 0. E assim a gente vai fazendo para todas as funções, ó. Quando o x é 0, 0 mais 1 é 1. E quando o meu x é 1, o que nós vamos ter? Y igual, ó, x mais 1. Quanto que vale o x? 1, professor. 1 mais 1, 2. Tudo bem? De posse desses valores, agora é só plotar o gráfico. Quais são os valores que eu preciso no x? De menos 1 a 1. Então vamos lá. 0. Aqui nós temos o valor de x, ó, e o valor de y. O valor de x horizontal e y vertical. Então nós temos aqui 1 positivo para x e 1 negativo para ele também. Quantos são os valores que eu preciso do y? 0, 1, 2. Valores positivos. 1, 2, porque o 0 já está aqui. Tudo bem? Então vamos plotar, ó. Quando o meu x é menos 1, o meu y é 0. Quando o meu x é menos 1, o y é 0. Então, o ponto se encontra em cima do x igual a 1. Beleza? Quando o meu x é 0, o y é 1. Então, quando o meu x é 0, o y é 1. O ponto se encontra em cima do y. Beleza? E quando o meu x é 1, o y é 2. X igual a 1, y igual a 2. Plotado o gráfico, gente, basta nós fazermos o quê? Pegar uma reguinha e desenhar a reta. Vou colocar de vermelho, tá? Pronto. Esta é a reta, e aí sempre nós colocamos a função, tá? Y igual a x mais 1. Ah, professor, se eu não quiser colocar a função, coloque, para ficar mais completa a resposta, tá bom? Então tá aí, moçada, questão número 1, bem tranquilo. Lembrando, não copie nada agora, faça apenas a visualização. Então essa basicamente é a regrinha. Você desenha a tabela, coloca os valores de x e calcula o y, e depois plota o gráfico. Para a questão número 1 e as demais que tiver que esboçar gráfico, a gente vai fazer isso, tá? É bem tranquilo. Letra B, a função é y igual a x. Quais são os valores que eu vou colocar? Pode colocar 0, 1, 2. Bom, não é colocar valores muito altos, tá? Porque senão o gráfico vai ficar muito extenso, tá bom? Então, essa não é a ideia. Beleza. Vamos lá. Quando o meu x é 0, ó, a função é y igual a x. Então, para todo valor de x que você colocar, vai ser o próprio valor de y, ó, porque y é igual a x. Então, nesse caso, y é igual a x, a 0. Quando o meu x é igual a 1, o y é igual a 1 também, porque o y é igual a x. Esse não tem nem cálculo. X igual a 2,
o meu y é o próprio 2, tá? Então, bem tranquilo. Vamos colocar no gráfico quais são os pontos. De x, 0, 1, 2. Então, valores positivos, o 0 já está aqui. 1, 2, sempre na mesma distância, tá? Se você não consegue fazer sem o uso da régua, use a régua. E o y também, 0, 1 e 2. Tem que ficar na mesma distância. Vamos plotar? Vamos marcar os pontos. Quando o meu x é 0, o y também é 0. Está na própria origem, aqui. Quando o meu x é 1, o y também é 1. Então vamos marcar aqui, ó, x1, y1. Então está aqui o ponto. E x igual a 2, y também igual a 2. Está aqui. Gente, eu gosto sempre de que os alunos façam os gráficos com muito cuidado, com muito zelo, tá? Porque existem retas que são mais tortas do que a própria curva, tá? Então tem que utilizar a régua, tem que fazer com muito carinho as questões, beleza? Vamos lá. Letra C, y igual a menos x mais 4. Quais são os valores que eu vou utilizar? Você quem sabe, tudo bem? Vou colocar aqui a 0, 1, 2. Se você quiser sempre fixar 0, 1, 2, fique à vontade. Y igual a menos x mais 4. Quanto que está valendo o menos x aqui? 0. Menos 0 mais 4. Quanto que é menos 0 mais 4? 4. X igual a 1. Y igual a menos x menos 1 mais 4. O 4 repete, é da função. Quanto que dá menos 1 mais 4? 3 positivo, tá? X igual a 2. Y igual a menos x menos 2 mais 4. 2 positivo. Pessoal, muito simples, não é? Não tem nenhuma sombra de dúvida. X, 0, 1 e 2. X, 0, 1 e 2. Y, até o 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Tranquilo, não é? Quando o meu x é 0, o y é 4. Portanto, se para um eixo é 0, no outro eixo é no próprio número. Aqui. X igual a 1, y igual a 3. X igual a 1, y igual a 3. O ponto está aqui. X igual a 2, y igual a 2. Então, ó. X igual a 2, y igual a 2. Marquei os pontos. Beleza. Pegue a régua, com muito capricho, e desenha o gráfico. Tudo bem? Opa, eu lembrei, né? Que eu falei no exercício, na letra A, que nós temos que colocar a função, tá? Então, y, só para representar, tá bom? Menos x mais 4. Vamos voltar aqui na letra B, que na letra B o professor esqueceu de colocar aqui no finalzinho do gráfico. Só para caracterizar, tá? Y igual a x, para ficar bem completa a nossa resposta, tá certo? Letra D. Espero que vocês estejam entendendo. Se não tiver, no privado vocês me chamam para a gente conversar. Não copie nada por enquanto. Vamos lá. Y igual a 1 menos 2x. Quais são os valores que eu vou colocar? Vamos colocar 1. Vamos colocar valores positivos. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar menos 1, 0 e 1. Tá? Igual eu falei para vocês, quanto menor os valores, menor vai ficar o gráfico. Mas se você quiser colocar 10, 20, 30, fica a critério de vocês. Y igual 1 menos 2x. Então, 1 menos 2 vezes o x. Quanto vale o x? Menos 1. Tá? 1, quanto que dá menos vezes menos? Dá mais. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 1 mais 2. Faça a tabelinha bem grande, tá? Para completar, para não ficar apertado, para você conseguir desenvolver a questão. Então, 1 menos vezes menos mais 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, gente? 3. Perfeito.
x igual a 0, y igual 1 menos 2 vezes x. Quanto vale o x? 0. Então vai ficar 1 menos 2 vezes 0, menos 0. Quanto que dá 1 menos 0? O próprio 1. X igual a 1, teremos y igual 1 menos 2 vezes x, 2 vezes 1. 1 repete, menos 2 vezes 1, menos 2. Quanto que é 1 menos 2? Menos 1. Tá vendo? Valores pequenos, números pequenos, geralmente. Plotando no gráfico, os valores de x que eu vou precisar. Menos 1 a 1. Beleza? Então aqui positivo 1. Ok? À esquerda do zero, menos 1. Na mesma distância, tá? Se não consegue fazer na mesma distância manualmente, utiliza a régua tranquilamente. Y, menos 1. Então abaixo do zero aqui, menos 1. E até 3 positivo. Então, 1, 2, 3. Ok? Vamos plotar. Quando o meu x é menos 1, o y é 3. X menos 1, y3 lá em cima. Então, faz o tracejado aqui. Com muito cuidado, tá? Tem aluno que faz tracejado e sai uma inclinação. Tem que ser bem caprichado para sair certo. Porque uma reta torta não é reta. X igual a 0, y igual a 1. Então, se o x é 0, o y é 1, o ponto se encontra no próprio y. No ponto 1. E x1, y menos 1. Então, x1, y menos 1. Aqui embaixo. Certinho, moçada? Pronto. Marquei 3 pontos. Lembrando que eu estou colocando 3 por critério meu. Poderia ser 2, tá? Poderiam ser 2 pontos. Tracei bonitinha a reta. Qual é essa reta? Qual é o nome dela? O nome dela, professor, é y igual a menos 1. É 1 menos 2x. Beleza. Se eu não colocar fica errado, fica incompleto, tá? Coloque aí, bem tranquilo. Letra E. A letra E nós temos o quê? Y igual a menos 4x. Vamos lá. Continuando aí. Menos 1, 0, 1. Posso mudar de valor, professor? Pode, fique à vontade. Y igual 4 negativo vezes x. Quanto é o x? Menos 1. Beleza? Menos vezes menos mais. 4 vezes 1, 4. X igual a 0. Y igual a menos 4 vezes 0. Quanto que dá menos 4 vezes 0? 0. Gente, não existe menos 0, tá? Pelo amor de Deus. Y igual a menos 4 vezes x, que vale 1, menos 4. Tudo bem? Beleza, vamos marcar os pontos no plano. X menos 1 a 1. Então, 1 aqui, menos 1. E no y, de menos 4 a mais 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Beleza? Ótimo. E positivo, professor, até 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Maravilha. Plotando. Menos 1 para x, 4 para y. Menos 1 para x, 4 para y. Bem lá em cima. Perfeito. 0 para x, 0 para y. Na própria origem, 0, 0. E 1 para x, menos 4 para y. 1 para x, menos 4 para y, lá embaixo. Marca e traça a reta com a régua, tá? Não tente fazer sem a régua, não. Senão não vai dar certo. Muito bom. Desenhando a função lá em cima ou aqui embaixo, tanto faz, pode ser aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Então nós temos que esta reta é caracterizada pela função y igual a menos 4x. Certinho, moçada? Muito bom. Coisa linda, né, professor? Matemática é sensacional. Depois vocês voltem aí o vídeo para ir copiando. Não copie agora, apenas ouça a explicação. X, menos 1, 0 e 1, tá? O y o y igual a meio de x mais 2. Então, vamos lá.
y igual a meio vezes x. Quanto vale o x aqui? Menos 1. Mais 2. Tá bom? Gente, vamos lá. Menos vezes mais dá menos. 1 vezes 1 dá 1, então vai ficar meio mais 2, tá? Ficou apertado, eu vou utilizar um rascunho aqui, só para a gente fazer esse cálculo, tá? E na tabelinha fica meio apertado. Então eu vou fazer o cálculo aqui, você faz a parte aí no seu caderno. Então vai ficar menos vezes mais dá menos, meio mais 2. Isso aqui é a famosa fração que nós aprendemos lá no 6º ano, né? Ó, pode colocar denominador 1. Multiplica cruzado e os denominadores, tá? Isso aqui vocês já devem saber. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 2 vezes mais 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Então, nós temos aqui que menos 1 mais 4 dá 3. 3 meios. Tudo bem? Então, 3 meios. Poxa, fração, professor? É fração, bem tranquilo, tá? Não se preocupe. Tudo bem, isso aqui é a primeira parte, primeiro valor do y. Quando o meu x é 0, o y vai ser meio vezes x, que é 0, mais 2. Meio vezes 0, 0, 0 mais 2, 2. X igual a 1, nós vamos ter y igual a meio vezes 1 mais 2. 1 vezes 1 dá 1, meio mais 2. Opa, meio mais 2 nós acabamos de fazer, né? Não, na verdade não. Meio mais 2. A gente fez menos meio, né? Então, meio mais 2, ó. Coloca denominador 1, multiplica cruzado e os denominadores. 1 vezes 1 dá 1, mais 2 vezes 2 dá 4, sobre 2 vezes 1 dá 2. 1 mais 4, 5, 5 meios. Aí você vai falar, poxa, professor, como que eu vou colocar esses valores no gráfico? Pessoal, vamos lá. O que é 3 meios? O que é 3 dividido por 2? Professor, é 1,5, não é? A metade de R$3 é R$1,50. Opa, já facilitou. O que é a metade de R$5? É R$2,50. É 2,5. Tudo bem? Mas, pessoal, atenção. No gráfico, eu não vou colocar o decimal. No gráfico, nós colocamos frações. Tudo bem? Então, você vai colocar fração no gráfico, mas você vai pensar no número decimal para justamente plotar o gráfico, tá bom? Então, preste muita atenção. Ó, aqui nós temos 1,5, 2 e 2,5. Então, no y, nós vamos precisar até do 3, tá? Então, para ficar uma coisa bonita, nós vamos colocar no y aqui, ó, até 3 positivo. 1, 2, 3. Preste atenção, tá? Aí, nós vamos ter que colocar o 3 meios. O que é 3 meios? 1,5. Onde que está 1,5? No meio certinho entre 1 e 2. Então, aqui, ó, tá o 3 meios. Professor, posso colocar no gráfico 1,5? Jamais. Tá bom, pessoal? Jamais. E os 5 meios? 5 meios nós vimos que é 2,5 e 2,5 está na metade certinho do 2 e 3. Então, aqui nós temos 5 meios. Professor, posso colocar o 2,5? Nunca na nossa expressão, tá bom? Não coloque. Beleza? Vamos lá, o que eu vou precisar é do x de menos 1 a 1, né? Então, ó, 1 e menos 1. Beleza, vamos marcar. Quando o meu x é menos 1, o y é 3 meios. Onde que está o 3 meios? Aqui, que eu pensei no 1,5, mas eu não coloquei 1,5. Não pode. Beleza? Mas agora fica muito fácil, professor, pensar desse jeito. Isso, matemática é assim. Quando o meu x é 0, o y é 2. Então, está no próprio 2 para y. Tudo bem? Vamos marcar aqui. E quando o meu x é 1, o y é 5 meios. Mas o que é 5 meios? É 2,5, que eu pensei nele para plotar, mas eu coloquei os 5 meios. Então, vamos aqui. Vai ficar um pouco apertado. Aqui, aqui, né? Aqui, ó. Tá bom?
Veja o desenvolvimento, aqui vai ficar um pouco colado quando eu plotar a reta aqui. Ó, ficou um pouco colado aqui, mas no desenvolvimento do raciocínio e da aula, você vai entender direitinho o que está acontecendo. Esse gráfico é o y igual a meio x mais 2. Tá bom, gente? Então, o que parecia ser difícil não é tão difícil assim. Questão número 2. Traçar os gráficos no mesmo plano. Então, vamos lá. No mesmo plano. Então, eu tenho o plano cartesiano. Eu vou plotar duas retas neste mesmo plano. Vamos ver o que nós faremos aqui. Y igual a 2x menos 1. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o menos 1, 0 e 1. Vou colocar menos 1, 0 e 1 nos dois, tá? Ah, professor, posso colocar outros valores? Fique à vontade. Y igual 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1 do gráfico, tá? Quanto que é 2 vezes menos 1? Menos 2. Tudo bem? Menos 2 menos 1 dá menos 3. Sinais iguais, conserva e soma, não é? Conserva o sinal e soma. Quando x é 0, y igual a 2 vezes x, 0, menos 1. Quanto que é 2 vezes 0? 0. 0 menos 1, menos 1. Quando o meu x é igual a 1, eu tenho que y é igual a 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1 positivo. Quando o nosso... Agora, para essa função, y igual a 3x menos 2, tá? Quando o meu x é menos 1, y igual a 3 vezes menos 1, menos 2. Esse aqui é um 3, né? Parecendo um 2. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. Menos 3. Menos 3. Menos 2. Menos 5. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Quando o nosso x é 0, y igual a 3 vezes 0, menos 2. 3 vezes 0, 0. 0 menos 2, menos 2. Quando o nosso x é 1, y igual a 3 vezes 1, menos 2. 3 vezes 1, 3. Menos 2 dá 3 menos 2 dá 1. Positivo. Beleza? Muito bom. Vamos plotar os gráficos. Vamos pensar primeiro na reta y igual a 2x menos 1. Quais são os valores que eu preciso para essa reta? O x indo de menos 1 a 1, positivo, né? Então, aqui 1 positivo e aqui 1 negativo. Para y, de menos 3 a 1, então 1 negativo, menos 2, menos 3, positivo até 1. Vamos ver esse aqui, né? Que eu tenho que ver, ó. O x vai de menos 1 a 1 e o y vai de 1, 1 já está plotado aqui, e até o menos 5 lá embaixo. Então, ó, vamos continuar aqui. Menos 4, menos 5. Certo, moçada? Vamos plotar o primeiro. Quando o meu x é menos 1, o meu y é menos 3. Menos 1 e menos 3, lá embaixo. Aqui e aqui, ok? Vem, opa. O videozinho estava lá embaixo. Então tá lá embaixo, tá? Ok. Quando o meu x é 0, o y é menos 1. Então 0 para x, menos 1 para y. Tá no próprio menos 1, tá? E quando o meu x é 1, o y também é 1. Então aqui, ó, x igual a 1, y também igual a 1. Beleza? Fez este gráfico, plota ele, marca a reta, certo? Qual é o nome deste gráfico? Vamos lá, a característica dele é y igual a 2x menos 1. Beleza, agora vamos fazer o segundo, vamos plotar o segundo. Segundo, quando o meu x é menos 1, o meu y é menos 5, então tá lá embaixo, ó. Quando o meu x é menos 1, o y é menos 5, continua descendo. Está aqui. Certinho?
quando o meu x, vou praticar, quando o meu x é 0, o y é menos 2, então está no próprio menos 2 para x, desculpa, para y. Quando o meu x é 1, o y é 1 também, olha que legal, tá lá, ó. Quando o meu x é 1, o y é 1, eles vão se cruzar, olha que interessante. Vou desenhar esse gráfico de preto, tá? Para não confundir. Ixi, aqui sai um pouco fora, tá vendo? Sai um pouco fora. Porque aqui o espaço ficou menor, tá vendo? Ficou um pouco menor. Então vai ficar um pouco meio torto a nossa reta. Vou fazer de preto. Tudo bem? Aqui ficou um pouco torto, tá, pessoal? Que a distância que como acabou a folha, a distância ficou bem pequenininha, tá? Então, mas quando vocês forem fazer no caderno, na correção, faça com distâncias regulares. E esse aqui, então, a característica dele é y igual a 3x mais 2, 3x menos 2. Y igual a 3x menos 2. Bom, caracterizadas as duas funções, eu desenhei os dois gráficos no mesmo plano. Veja que eles têm um ponto em comum. Em geometria, em matemática, nós falamos que essas duas retas são concorrentes. Elas se cruzam em um ponto do plano. Beleza? Ok. Gente, vamos lá. Questão número 3. Traçar os gráficos no mesmo plano, mesma situação. Tá? Então eu tenho o plano, vou traçar o gráfico neste mesmo plano. Então vamos lá. Colocando aí os valores para x, quais são. Estou sempre trabalhando os mesmos. Se você quiser mudar, fique à vontade, tá? Então 0, agora aqui eu coloquei 0, 1 e 2. Queria ter colocado o menos 1 ali em cima. Então tá, talvez é porque é pra gente fazer com esse. Y igual a x mais 3, 0 mais 3 dá 3. X igual a 1, y igual a 1 mais 3. 1 mais 3, 4. X igual a 2, y igual a 2 mais 3, 5. Tá vendo? Quando eu uso valores altos, o meu y também sai alto na maioria das vezes. Professor, eu preciso colocar no mesmo plano, no outro plano, os mesmos valores? Não, pode colocar valores diferentes, tá? Mas eu vou colocar aqui para a gente ficar no mesmos valores do x. Y igual, a função é x menos 2. Então, para x igual a 0, 0 menos 2 dá menos 2. X igual a 1, y igual a 1 menos 2, que dá menos 1. E x igual a 2, y igual a 2 menos 2, que dá 0. Beleza? Plotando o gráfico. Primeiro, marcando os pontos no plano. O que eu vou precisar de x? 0 a 2, né? Então, tudo valores positivos. 1, 2. Para y, ó, até 5 aqui e aqui 2 negativo, né? Então, na verdade, eu vou precisar de menos 1, menos 2. Epa, peraí, ó, marquei errado aqui, é x, né? Mas ainda bem que a gente vai precisar do 1, 2. Então, eu tinha marcado errado, ó, desculpa, 1, 2 para x. Só que o y eu vou precisar até 5, então, ó, 3, 4, 5. Ok? Muito bom. Quando o meu x é 0, o y é 3. É no próprio y igual a 3, tá? Que a gente marca. Quando o meu x é 1, o y é 4. Quando o meu x é 1, o y é 4. Tá lá em cima. Lembrando sempre de fazer bem retinho para sair legal. E quando o nosso x é 2, o y é 5. X é 2, o y é 5. Tá lá em cima. Muito bom. Opa, vermelho. Muito bom. Desenhamos aqui. Perfeito. Professor, eu vou desenhar de vermelho para não confundir com outro gráfico, tá? Qual é essa função? Y igual a x mais 3. Beleza. Próxima função. Y igual a x menos 2. Vamos lá. X igual a 0, y igual a menos 2. Se o y é menos 2, está na própria reta do y. Lá embaixo, desculpa. Eu esqueço de ir mudando a folha de posição. Quando o meu x é 1, o y é menos 1. Então, 1 para x
Menos 1 para y, tá aqui. Vem marcar. E quando o meu x é 2, o y é 0. Está no próprio e x igual a 2. Marcando. Olha que legal. Chique demais, né, pessoal? Tudo bem? Estão aí as duas retas. E a questão número 3 pergunta também qual a relação entre essas duas retas. Na questão anterior, se o exercício pedisse, eu falei, mas a gente não vai escrever porque ele não pediu, qual é a relação entre essas duas retas da número 2? Elas são retas concorrentes, como eu falei para vocês, elas tocam em um único ponto, elas se cruzam em um determinado ponto aí do plano cartesiano, elas são concorrentes. Só que a número 3 ela já pediu para a gente definir a característica dessas retas, a relação delas. Gente, elas nunca vão se cruzar, tá? Elas são retas paralelas. Essa reta tá aqui, essa outra tá aqui, ó. Elas sempre vão andar paralelas. A distância entre um ponto e outro da reta sempre é a mesma, tudo bem? Então nós temos que responder ainda. Então nós vamos colocar aqui que as duas retas saúde, desculpa. Oh, meu Deus. Ao vivo é assim, né? Eu não vou parar para cortar a aula para voltar. As duas retas são paralelas. Paralelas. Tudo bem, gente? As duas retas são paralelas, portanto, elas não se cruzam em nenhum momento. Muito bom. Questãozinha número 4 é uma questãozinha de física. Diz assim, ó. Um carro se movimenta em velocidade constante segundo a sentença matemática y igual a 2x mais 1, em que y representa a posição em metros do carro no instante x em segundos. Esboce no plano cartesiano o gráfico da posição do carro em função do tempo. Lembre-se de que nesse caso a variável x assume apenas valores reais não negativos, porque é tempo, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu escrevi a expressão, coloquei que y é a posição do carro em metros e x é o instante em segundos. E aqui nesse caso, gente, para esboçar, eu não posso colocar para x valores negativos. Por quê? Porque x é tempo. E existe tempo negativo? Não existe. Então, existe o 0, 1, 2, tá? Mas eu vou colocar aqui 1, 2 e 3. Vamos pegar no segundo 1, no segundo 2 e no segundo 3, tá? Segundo 2 foi legal, né? Vamos lá. Vamos brincar, então, qual é a posição do carro no primeiro segundo? Y, vamos fazer de vermelho. Y igual a 2 vezes x, que é 1, mais 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2. 2 mais 1, 3. X igual a 2. Y igual a 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. X igual a 3, y igual a 2 vezes 3, mais 1, ó. Infelizmente, esse aqui, ó, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, esse aqui, o gráfico saiu bem grande, por isso que eu já fiz ele compridão, tá? Então, vamos marcar para x, 1 até 3. Então, 0, 1, 2, 3, legalzinho. E do y até 7. Então, vamos lá. Na mesma distância, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bom. Né? Plotando, quando o meu x é 1, o y é 3. x1, y3. Vem e marca o pontinho. x2, y5, x2, y5 lá em cima. Pessoal, se você não consegue fazer retinho manual, use a régua, tá? Pegue a régua aqui, faça o tracejado certinho, porque senão vai ficar torto. O meu já ficou um pouco torto aqui, mas vai dar certo, se Deus quiser. Quando o meu x é 3, o y é 7. E agora eu vou usar a régua. Sou bobo, né? Claro que não. Então até 7, ó. Fica bem mais bonito, tá vendo? Olha que bonito. Maravilha.
Olha que legal. Tá vendo? Ah, professor, mas demora. Pessoal, estudo, nós não podemos ter pressa. A pressa é inimiga da perfeição. E por isso o meu saiu feio, tá vendo? Coisa feia. Ê, professor. Olha lá, ó. Meu pontinho aqui saiu um pouco deslocado porque eu dei uma leve inclinação ali no segundo ponto. Esse gráfico, então, representa a reta y igual a 2x mais 1. Muito bom, tá bom? Vemos aqui a posição deste carro com o tempo. Beleza. Questão número 5. Fala, usando o plano cartesiano, determine as coordenadas do ponto de encontro das retas que representam os gráficos das funções dadas por y igual a 6 menos x e y igual a x menos 2. Então vamos lá. Bom, eu não vou fazer no plano, tá? Eu vou fazer algebricamente. Algebricamente, por álgebra, tá? O que nós temos aí dos pontos em comum? Quando ele pergunta quais são os pontos de encontro que as retas, usando o plano cartesiano, determina as coordenadas do ponto de encontro das retas que representam os gráficos das funções dadas por y igual a 6 menos x e y igual a x menos 2. Então, nesse caso, gente, o que nós vamos ter aqui? Eu vou chamar esta função aqui, ó, de função 1, tá? Função 1 e essa aqui, função 2. Então, eu quero descobrir o x de encontro das duas e o y de encontro das duas. Logo, preste muita atenção neste gráfico, nesta expressão. Então, o x da primeira função tem que ser igual a x da segunda função, tá? E o y da primeira função tem que ser igual ao y da segunda função, para elas terem pontos de encontro, tá? Então, preste muita atenção aqui. Beleza. Então, vamos olhar para a primeira, vamos fazer primeiro o y, tá? O y da primeira função, o que é o y da primeira função? É 6 menos x. Então, ó, eu vou substituir. 6 menos x igual. Qual é o y da segunda função? X menos 2. X menos 2. Gente, eu estou montando uma equaçãozinha matemática, tá? Agora eu vou desenvolver, eu vou encontrar o valor de x aqui. Trazendo o x do segundo membro para o primeiro, vai ficar assim, ó. Esse menos x, tá? Esse x estava positivo, vem negativo. O 2 negativo fica depois da igualdade. E o 6, que estava positivo antes da igualdade, passa negativo depois. Tudo bem? Matemática básica, tá? Quanto que é menos x menos x? Menos 2x. Beleza? Quanto que é menos 2 menos 6? Menos 8. Isolando o x, conservando ele só antes da igualdade, nós vamos ter o menos 8. O menos 2, gente, o que ele está fazendo com o x aqui? Ele está multiplicando. Ele vai passar dividindo. Ah, professor, mas o sinal também não muda? Não muda neste caso porque eu mudei a multiplicação para a divisão. Então, não posso mudar duas operações. E aí, o x será o quê? Menos dividido por menos dá mais. 8 dividido por 2 dá 4. Então, o ponto de encontro vai ser no x igual a 4, tá bom? E agora, vamos procurar os valores de x, o valor de y, tá? Porque quando eu igualo y igual a y2, eu encontro o valor de x. Agora eu vou igualar o x e vou encontrar o valor do y, tá bom? Então vamos lá. O x do 1, qual é o x do 1? Antes aqui, deixa eu fazer um adendo aqui, fazer aqui separadinho, tá? Só para eu isolar. Vou pegar da função 1, ó. Então vamos lá. Função. Preste muita atenção no que eu estou fazendo. Função, qual é a função? Y igual a 6x, é 6 menos x. Y igual a 6 menos x. Vamos isolar o x? Vai ficar, ó, 6 menos x igual a y, eu só inverti, tá? Isolando o x, vai ficar menos x igual a y menos 6. O x não pode ficar negativo. Vamos multiplicar por menos 1. Isso aí é uma regra, tá? Uma técnicazinha. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos.
e menos vezes menos dá mais, tá? Só fiz isso para eu conseguir isolar o x para eu igualar lá em cima, tudo bem? E agora vamos à função 2, a mesma coisa, gente. Olha que legal esse exercício, né? Y igual a x menos 2. Y igual a x menos 2. Vamos isolar o x? Vamos inverter tudo então. Vamos só mudar. X menos 2 igual a y. Isolando o x vai ficar y. O 2 passa positivo. Ah, professor, precisa fazer isso? Precisa, gente, porque agora eu vou igualar. Tá? Essa aqui é a função 1, essa aqui é a função 2. Então o que nós falamos lá em cima? Que o x da primeira função é igual ao x da segunda, para eles terem pontos em comum. x1, quanto é o x1? Menos y mais 6. Menos y mais 6 é igual ao x da segunda função. Qual é o x da segunda função? Y mais 2. Y mais 2. Trazendo esse y para cá, temos menos y. Esse estava positivo, passa negativo. 2. Esse 6 positivo passa negativo. Menos y, menos 2y igual 2 menos 6, menos 4. Y isolando, teremos menos 4. Esse menos 2 está multiplicando, passa dividindo. Y igual a menos com menos mais, 4 por 2, 2. Tá? Então, neste caso, a questão pede, determina as coordenadas de encontro. Então, ponto de encontro, ó. Ponto de encontro possui as coordenadas, essa é a resposta, tá? As coordenadas, primeiro o valor de x. Qual é a coordenada em x? 4. E a coordenada em y, 2. Tudo bem? Este exercício nós fizemos ele em duas partes, tá? Então, estão aqui, faça no caderno de vocês essa divisão para que vocês consigam compreender. Moçada, é o seguinte, acabamos aí a página 255. Na aula de hoje temos só uma aula nós temos, que vai das 9h45 às 10h35. Então, no início da aula eu falei que nós iríamos fazer também a correção da página 256. Mas o vídeo já está indo para 43 minutos, então eu não vou fazer a página 256 hoje, porque senão excede o tempo da aula, tá bom? Então, você passou a aula toda assistindo esta correção da página 255. Na próxima aula eu faço, então, a 256, tá bom? Após assistir, então, assistiu essa videoaula com muita atenção. Agora vocês vão voltar. Eu creio que muitos não conseguiram, não desenvolveram, mesmo que tenha acertado, mas eu preciso ver todas as fotos, todos os cálculos, todos que nós fizemos, os desenhos das retas, tá? Os gráficos, plano cartesianos. Então, após você assistir a videoaula, volte ela e vai fazendo, então, a cópia. Terminou, fotografa tudo das questões 1, 2, 3, 4 e 5 e mande foto para registro da atividade de hoje. Lembrando que o prazo máximo de envio é até as 22 horas de hoje, tá bom? Tenham todos um final de semana abençoado e até a próxima aula, se Deus quiser.